Irmão, Josué, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém, irmãos? Até aí, que o Senhor nos abençoe através da leitura da sua palavra. E vamos, mais uma vez, orar ao Senhor, e pedir que o Senhor possa ministrar o nosso coração, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E o salmista diz que a voz do Senhor é poderosa. Amém? A voz do Senhor, irmãos, faz grandes coisas. A palavra de Deus é poderosa e que diante dessa palavra, possamos colocar a nossa vida, possamos abrir o nosso coração para ouvirmos a voz do Senhor, Uma noite tão especial, noite também de festa, de celebração, onde não apenas teremos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, mas também depois estarmos assim juntos, participando da ceia do Senhor nessa noite. Amém? Vamos orar. Pai querido, Deus maravilhoso, mais uma vez nós nos colocamos aqui, Senhor, na Tua presença em oração, nosso coração grato ao Senhor, pela alegria de estarmos aqui diante da Tua face, ó Deus, na Assembleia dos Santos, para cultuar o Senhor, para adorar o Deus vivo e com alegria, porque esse foi, Senhor amado, o propósito pelo qual nós fomos criados pelo Senhor. Queremos pedir, Pai, neste momento, que o Senhor possa ministrar sobre a vida da Tua igreja através da palavra do Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa falar aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, ó Deus, sedentos, estamos aqui desejosos de ouvir a voz do Senhor. Peço que o Senhor possa tirar do nosso meio, tirar deste lugar toda distração, tirar, Senhor amado, tudo aquilo que muitas vezes pode impedir, atrapalhar o Teu povo de ouvir a doce voz do Senhor. Queremos também, ó Deus, pedir, reconhecer a nossa dependência da graça, a nossa dependência do agir do Teu Espírito aqui neste lugar. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te oramos. Amém. Amém, queridos. Amém. Meus amados irmãos, assim também, como eu falei pela manhã, muitas coisas que eu gostaria de compartilhar, de dizer para a igreja, neste momento, eu quero compartilhar à luz da palavra do Senhor, amém? À luz da palavra de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Irmãos, esse primeiro capítulo do livro de Josué, fala de um momento de transição, na vida do povo de Deus. Moisés, o homem escolhido por Deus, para libertar o povo de Israel do Egito e para conduzir esse povo durante a caminhada pelo deserto, o texto diz que Moisés morreu.
É assim que a palavra do Senhor começa falando. Olha, sucedeu depois de quê? Da morte de Moisés, servo do Senhor. Que Deus agora vem e fala com quem? Com Josué. Deus está agora, irmãos, levantando um outro homem. Deus está agora levantando uma nova liderança na vida do povo de Israel. Então aquele é um momento de transição, aquele é um momento de mudança, Ou seja, aquele é um momento importante na vida do povo de Israel. Mas, queridos, é também um momento de transição, não apenas porque está aqui acontecendo uma mudança no comando, na liderança do povo de Deus, mas é também um momento de transição, porque Deus está inaugurando uma nova fase na vida do seu povo. A caminhada no deserto, os 40 anos peregrinando pelo deserto, irmãos, havia acabado, havia se encerrado, entendeu? É claro que essa caminhada, esse período em que o povo de Deus esteve peregrinando pelo deserto, foi importante, foi fundamental na vida da nação de Israel. Durante toda a sua caminhada pelo deserto, o povo de Deus pôde contar com a presença do Senhor, o povo de Deus pôde experimentar da provisão do Senhor de forma maravilhosa ali no deserto, o povo de Deus viu prodígios e maravilhas acontecendo no deserto, o povo de Deus foi ensinado, foi preparado, foi capacitado por Deus durante a sua caminhada pelo deserto. Mas essa fase passou. Deus agora está trazendo o quê? Um novo tempo. É hora de entrar na terra prometida. É hora de conquistar tudo aquilo pelo qual o Senhor havia prometido aos filhos de Israel desde a sua saída do Egito. Agora, irmãos, é um novo tempo, é uma nova época na vida deste povo. Nós poderíamos dizer, irmãos, que Deus agora está trazendo, para o seu povo um tempo de conquista, um tempo de tomar posse de tudo aquilo que havia sido prometido pelo Senhor aos filhos de Israel. E nessa noite, irmãos, nós cremos que, como igreja, nós também estamos aqui vivenciando um momento de transição. E cremos que Deus está querendo, talvez, inaugurar aqui nesse lugar uma nova fase, um novo momento na vida desta igreja. Em nenhum momento nós devemos olhar para trás e desprezar as coisas que aconteceram, tudo aquilo que Deus tem feito aqui nesse lugar. Cada fase tem a sua devida importância, mas nós precisamos ter talvez o discernimento espiritual de que de repente Deus está querendo trazer aqui para este lugar um novo tempo, uma nova fase, uma nova época, começar aqui nesse lugar coisas novas na vida desta igreja. Precisamos estar com o nosso coração aberto para isso, amém? Nosso coração aberto para isso. Claro que, diante das circunstâncias, geralmente o nosso costume, por exemplo, quando fala de transição de liderança, quando fala de mudança de pastor, quando fala de planejamento de igreja, geralmente a gente tem a praxe de que essas coisas ela acontecem no final do ano, termina dezembro, começa janeiro, mas não foi dessa maneira que aconteceu.
Mas Deus está no comando, Deus está no controle de todas as coisas, Deus é soberano e Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Amém? Então creia que Deus está inaugurando uma nova fase aqui neste lugar. Que Deus está trazendo um novo tempo na vida do seu povo aqui neste lugar. No entanto, queridos, quando Deus inaugura uma nova fase na vida do seu povo, e quando nós olhamos aqui para esse texto, nós percebemos que algumas coisas elas são fundamentais, alguns princípios precisam ser observados, entendeu? Algumas coisas precisam ser colocadas em práticas na nossa vida, em momentos como esse. E é sobre isso que eu quero, compartilhar com você nessa noite, à luz da palavra do Senhor. E eu queria que você pensasse nisso, talvez como um tema dessa palavra dessa noite, Quando Deus inaugura uma nova fase na vida do seu povo. Quando Deus inaugura uma nova fase na vida do seu povo, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos abrir os olhos para o futuro. Nós precisamos olhar para frente. Nós não podemos ficar presos ao passado. Foi isso o que o Senhor disse para Josué. Meu servo Moisés é o quê? Morto. Embora Moisés tenha sido talvez o maior líder do povo de Israel no Antigo Testamento, embora Moisés tenha sido, irmãos, um homem usado extraordinariamente pelo Senhor, mas Deus está dizendo para Josué: Moisés morreu. Essa fase acabou na vida de vocês. A caminhada no deserto encerra-se aqui. A partir de agora eu quero que vocês olhem para frente. A partir de agora eu quero que vocês olhem para aquilo que eu tenho preparado para a vida de vocês. E Deus dá a Josué uma visão, irmãos. Deus mostra a Josué a terra pela qual ele deveria tomar posse. E Deus mostra que a sua visão para a vida do seu povo é grandiosa. O Senhor inclusive dá para Josué, querido, as dimensões. O Senhor fala do tamanho da terra. O Senhor mostra, irmãos, os limites daquela terra que deveria ser conquistada pelo seu povo. A palavra do Senhor diz aí, versículo de número 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto, o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Irmãos amados, precisamos abrir os nossos olhos para o futuro. Precisamos, irmãos, contemplar pela fé aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, para este lugar. E precisamos crer que Deus tem grandes coisas para o seu povo, no nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor diz na sua palavra: eu é que sei que pensamento tenho ao vosso respeito, pensamento de paz, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, por maior que sejam os nossos sonhos, por maiores que sejam os nossos objetivos, os sonhos de Deus sempre serão maiores na vida da sua igreja, porque Deus é infinitamente maior do que nós.
e o seu poder é ilimitado. Amém? Então, irmãos, não fiquemos presos ao passado. Sejamos gratos a Deus por tudo que Ele fez. Sejamos gratos a Deus porque Ele nos trouxe até aqui. Sejamos gratos a Deus porque Ele tem nos guardado na nossa caminhada. Mas olhemos para frente, olhemos para o futuro, olhemos para a visão que Deus tem para a nossa vida. Amém? Quando Deus quer inaugurar uma nova fase na vida do seu povo, nós precisamos abrir os olhos para o futuro. Se nós ficarmos presos ao passado, nós não vamos a lugar nenhum. Se nós ficarmos presos ao passado, nós não vamos sair do lugar. Se nós ficarmos presos ao passado, tudo vai continuar do mesmo jeito. Mas se nós abrirmos os nossos olhos para o futuro, Deus fará grandes coisas aqui neste lugar, no nome de Jesus. E eu creio, irmão, eu quero que você creia no nome de Jesus também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem muita coisa prometida, há muito que se conquistar por essa igreja. O Senhor diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé eu vou dar a vocês, né? Ou seja, Deus está dizendo: as minhas promessas, elas vão se cumprir na vida de vocês. Eu tenho muito território, eu tenho muitas coisas para que vocês possam conquistar ainda pela frente, queridos. Essa é a primeira lição, né, que nós podemos aprender aqui nesse texto. Abrir os olhos para o futuro. Olhar para frente. Segundo lugar, quando Deus quer inaugurar uma nova fase na vida do seu povo, nós precisamos abraçar desafios juntos. Nós precisamos, irmãos, aprender a abraçar desafios juntos. Deus diz o que Ele vai fazer. O Senhor mostra, irmãos, aonde Ele deseja que o seu povo chegue. Mas entre o lugar em que nós estamos e os sonhos de Deus para esse lugar, nós vamos enfrentar muitos desafios. Nós vamos enfrentar muitas lutas, irmãos, até conquistar cada um desses territórios que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Mas quem deve abraçar esse desafio? De quem é a responsabilidade, irmãos, de entrar na terra prometida? Versículo de número 2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Dispõe-te agora e passa o quê? O Jordão. Eles estavam, queridos, diante do primeiro desafio para conquistar a terra. E o primeiro desafio já era a travessia de quê? Do Jordão. O Jordão ali fazia como que uma separação entre o deserto e entre a terra prometida. E se eles quisessem sair do lugar onde estava, se eles quisessem sair do deserto, eles precisavam atravessar aquele Jordão. Eles precisavam atravessar aquele Jordão, porque do outro lado do Jordão havia, irmãos, a terra que o Senhor havia prometido aos filhos de Israel. Mas, irmãos, quem deveria abraçar aquele desafio? Apenas a liderança? Apenas Josué? A responsabilidade era apenas do líder? Deus diz: tu e todo o povo.
Ou seja, a responsabilidade não é apenas da liderança. A responsabilidade é da liderança, mas a responsabilidade é também de quem? Do povo. É a liderança junto com o povo que vão atravessar o Jordão e vão abraçar os desafios que Deus tem para este lugar, queridos. A igreja não pode ficar acomodada. A igreja não pode ficar nessa de transferir a responsabilidade apenas pela liderança da igreja, a transferir a responsabilidade para o pastor, transferir a responsabilidade para os presbíteros, para os diáconos. Não! A obra é nossa, a obra é da igreja, a obra é do povo de Deus. E o Senhor diz a Josué: olha, Josué, não é para você atravessar o Jordão sozinho, é para você atravessar o Jordão junto com todo o povo. Claro, queridos, que a liderança ela tem uma responsabilidade muito grande. Claro que se espera que a liderança tome sempre a iniciativa, e a liderança dê sempre o primeiro passo, e a liderança de fato ela precisa estar ali um passo à frente do povo. Há um ditado que diz, quando o líder senta, o povo deita. Então a liderança também não pode se acomodar, a liderança não pode cruzar os braços, mas a liderança também quiser fazer tudo sozinho é suicídio. Suicídio. Não foi assim que o Senhor mandou fazer. O Senhor disse o quê? Passa o Jordão, tu e todo o povo. Os desafios precisam ser abraçados juntos. É assim que Deus vai inaugurar uma nova fase aqui na vida desta igreja, irmãos. Se nós estivermos dispostos a abraçarmos desafios juntos aqui nesse lugar, no nome do Senhor Jesus Cristo. O Jordão era apenas o primeiro de muitos desafios que viriam pela frente, muitas lutas, muitas batalhas. A conquista não seria fácil, mas, irmãos, não existe vitória sem luta, não existe vitória sem batalha, não existe vitória sem que nós enfrentemos os desafios da vida. Mas nós podemos fazer isso juntos. É o momento da igreja se unir, amém? É o momento da igreja se unir, o povo e a liderança. Essa é a palavra do Senhor. Olha, há muita coisa para ser feito, há muita terra para ser conquistada, há grandes desafios para serem vencidos por vocês. Então, separadamente, vocês não vão chegar a lugar nenhum, mas tu e todo esse povo, a terra. Sabe, que a gente não olhe para as barreiras, para os desafios. Os desafios estão aí para serem vencidos, para serem superados. Mas que os nossos olhos estejam naquilo que está depois do Jordão. Que os nossos olhos estejam naquilo que está depois dos desafios, irmãos. Que são as promessas de Deus aqui para este lugar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, vamos abrir os nossos olhos para onde? Para o futuro. Segundo, vamos abraçar desafios juntos aqui nesse lugar. Amém? Terceiro lugar, uma terceira lição que eu ainda quero deixar, essa terceira e última. Nós ainda teremos a ministração da ceia, Eu não quero me delongar muito aqui, mas uma terceira e última lição que eu quero deixar para essa igreja nessa noite. Quando Deus quer inaugurar uma nova fase na vida do seu povo, devemos avançar no poder do Senhor. Devemos avançar no poder do
Senhor. Segredo da vitória, queridos, não está em nós. Segredo da vitória não está na nossa capacidade. O segredo da vitória está em Deus. Deus disse assim para Josué, no versículo de número 5. Olha o que Deus diz a Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Por que ninguém poderia resistir Josué durante todos os dias da sua vida? Será que porque Josué era, quem sabe, o maior guerreiro de Israel? Será que era porque Josué era o homem mais valente? Será que era porque Josué era o mais capacitado de todos? Será porque Josué era o mais qualificado entre todas as nações, no meio do povo de Israel? Será que esse era o motivo da vitória? Será que seria por isso que ninguém iria resistir a Josué? Não, querido. O Senhor diz assim: ninguém te poderá resistir durante todos os dias da sua vida. Sabe por quê? Porque assim como eu fui com Moisés. Ou seja, qual foi o segredo na vida de Moisés? Por que Moisés conseguiu libertar os povos de Deus do Egito? Por que Moisés conseguiu conduzir aquele povo durante 40 anos pelo deserto? Por que Moisés, irmãos, fez tantas coisas na vida do povo de Israel? Será que o segredo estava em Moisés também? Será porque Moisés era o maior de todos, era o melhor de todos? Não. O Senhor diz: porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ou seja, é a presença de Deus. O segredo não era Moisés, era a presença de Deus na vida de Moisés. O segredo ali não seria Josué. Josué não era a solução dos problemas de Israel, irmãos. A solução para os problemas de Israel seria a presença de Deus na vida do seu povo. E o desafio aqui é avançar, o desafio aqui é seguir em frente, o desafio aqui é caminhar para a batalha, mas não confiado na nossa força, não confiado na nossa capacidade, mas confiados na presença de Deus no nosso meio, na convicção, na certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está ao nosso lado. E esse é o segredo da vitória: a presença de Deus, o poder do Senhor, queridos. Foi isso que o Senhor disse ao profeta Zacarias: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. A obra não é nossa, a obra é do Espírito de Deus. É o Espírito do Senhor, meu irmão. A obra é dele. Foi isso que Jesus disse para os apóstolos, para a igreja primitiva: olha, permanecei na cidade, não invente de fazer absolutamente nada, não comece nem mesmo a pregar, enquanto vocês não forem o quê? Revestidos com o poder do Espírito Santo. Enquanto a promessa do meu Pai não se cumprir na vida de vocês, não faça nada, porque senão vocês serão derrotados, vocês vão fracassar. Mas espere a promessa, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Aí sim, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, irmãos. Mas no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. E Jesus ainda disse mais: olha, sem mim nada podeis fazer. Será que nós aqui estamos conscientes disso? De que o segredo aqui é Deus, de que a nossa maior necessidade é do poder de Deus aqui neste lugar, é da presença do Senhor no nosso meio, e que é assim que nós vamos avançar, e é assim que nós vamos conquistar, avançando no poder do Senhor. Avançando no poder do Senhor.
Quero, irmãos, concluir essa palavra dizendo para você, talvez aqui seja a mesma coisa que eu disse pela manhã, quando Neemias orou ao Senhor e disse o quê? Fortalece as minhas mãos para a obra. Aqui é a mesma oração, se o Senhor, irmãos, não estiver conosco. Mas Deus, ele fez essa promessa, Deus fez essa promessa para Josué. Assim como eu fico com Moisés, eu também serei contigo. Por isso é que ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Mas essa promessa que Deus fez aqui a Josué, essa promessa Jesus também fez à sua igreja, quando ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Quando ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segredo não está em nós. Segredo da vitória está na presença de Deus aqui neste lugar, no poder de Deus sobre a nossa vida. Queridos, quando Deus quer inaugurar uma nova fase, em primeiro lugar devemos o quê? Abrir os olhos para o futuro. Quando Deus quer inaugurar uma nova fase, em segundo lugar devemos o quê? Abraçar os desafios juntos. Quando Deus quer inaugurar uma nova fase, devemos avançar no poder do Senhor. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, porque assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Se Deus for conosco, irmãos, ninguém poderá nos resistir. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? Eu quero então convidar você a se colocar de pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, irmãos, crendo que esta é uma palavra de Deus aqui para o coração desta igreja, no nome de Jesus. Eu queria que você cresce, irmãos, que Deus, ele é soberano, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nada absolutamente acontece por acaso. Eu creio, queridos, que talvez Deus está trazendo um novo tempo, Deus está querendo inaugurar uma nova fase aqui nesse lugar, no nome de Jesus. Agora, querido, vamos abrir os nossos olhos, vamos olhar para frente, vamos abraçar os desafios. Há muita coisa a ser feita, mas vamos avançar no poder do Senhor. Amém? Vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar a presença do Espírito, vamos buscar o revestimento do alto sobre este lugar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Senhor, neste momento agradecer pela palavra do Senhor agora, uma palavra, Deus, ministrada ao nosso coração. Deus, assim como naqueles dias, assim como nos tempos de Josué, quando ali, Deus, o povo de Israel estava vivendo aquele momento, Senhor amado, ali de mudança, momento de transição, momento, Pai, de alteração na liderança, Senhor amado, na vida do teu povo. Mas era muito mais do que isso que o Senhor estava fazendo. O Senhor também ali, Deus, estava, Pai, trazendo um tempo novo. O Senhor estava inaugurando ali uma nova fase. O Senhor estava ali, Deus querido, anunciando um tempo de vitória, um tempo de conquista na vida do povo de Israel, Senhor amado. E nós oramos, Senhor. Oramos para que o Senhor traga para esta igreja também uma nova fase. Que o Senhor inaugure aqui nesse lugar um tempo de conquista no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor traga sobre nós, como o apóstolo Pedro diz ali em Atos 2, que o Senhor traga sobre nós tempos de refrigério no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, um tempo de crescimento, um tempo de frutificação, Senhor amado, um tempo de avivamento, Senhor, um tempo de despertamento espiritual, um tempo de conquista, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor derrame graça sobre este lugar, e o Senhor abra os nossos olhos para o futuro, e possamos abraçar os desafios do Senhor para a nossa vida, mas acima de tudo, que possamos avançar no poder do teu Espírito, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai.
Eu oro, meu Deus, pela tua igreja. Eu peço a bênção do Senhor na vida do teu povo. Eu peço a graça do Senhor aqui neste lugar. Eu peço a presença do Senhor no nosso meio, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, queridos, essa palavra que eu quero deixar para o coração da igreja nessa noite.